Sejam bem-vindos ao podcast de continuação da série Fragmentos do Comunismo no Acre, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Eldorado, né? Sobre a formação histórica, social, cultural, econômica e política do Acre. Isso não é um fenômeno isolado, muito pelo contrário, é um acontecimento dentro de um contexto amplo e muito complexo, não é? É imbricado com muitos interesses. Isso é importante para nós darmos continuidade ao objetivo de falar sobre os fragmentos do comunismo no Acre, porque tem tudo a ver. É a partir desses fenômenos que nós estamos falando isoladamente que concluiremos como isso nos afeta, e eu tenho a impressão que continuará nos afetando por muitos tempos. Eu estou aqui lembrando de um filme do fotógrafo e cinegrafista Silvino Santos, que dirigiu um documentário mudo em 1922, produzido por Joaquim Gonçalves Araújo, denominado País das Amazonas, no qual mostra aspecto da nossa região norte em diversos blocos temáticos, com detalhes do processo de extração, cultivo e exploração de muitos produtos e de diversos lugares aqui na região amazônica. Em diversas ocasiões, Silvino chama essa região de Eldorado. É a ideia que ele constrói no filme todinho. Na verdade, Joaquim Gonçalves Araújo, que na verdade produziu o filme, contratou Silvino para fazer um documentário sobre diversos pontos da região, apresentando o desenvolvimento econômico daqui e também, claro, tinha a intenção de atrair seus investidores para seus negócios. Então ele apresentava o Eldorado, o Amazonas, o estado do Amazonas, Manaus, a grande capital da Amazônia, e nele inserido seus negócios. O filme em si não é responsável por nada. Além, claro, de ser uma peça de arte, né, e propaganda que rodava nos cinemas, que era o instrumento que tinha na época, né? Mas apresentava uma visão. Quando você tira o aspecto da arte, você vai criticar o que é aquilo, na verdade. Era uma peça publicitária, né? Mas dava claramente, e dá, se você assistiu e ainda está disponível aí em vários canais, dá a impressão de um lugar diferente, né? De um paraíso na Terra, né? Era a visão que se tinha na época. A Amazônia habitava o imaginário dessa forma. Em todos os blocos temáticos, o espectador assiste uma riqueza enorme que vai desde a extração da borracha, passa pela pesca, pela colheita da castanha, extração de madeira e de gado. Ele apresenta tipo um faroeste americano, uma enorme fazenda de gado, enormes é no plural, fazenda de gado, né? Lá no antigo Rio Branco,
né? A coisa espetacular, uma riqueza, a pesca parecia coisa inesgotável, todo tipo de peixe, que vai desde o peixe-boi, tucunaré, pirarucu, uma coisa enorme. Uma propaganda que ajudou e muito a consolidar o imaginário popular de que realmente tratava-se aqui do Eldorado brasileiro. Os olhares e desejos a partir dessas práticas, que não foi só essa peça que foi produzida, foram produzidas um monte de peças assim, passa a habitar o imaginário da população brasileira que o caminho era Amazonas. O caminho era para o norte. Era a solução. Inclusive, também, não custa lembrar, que o Brasil, no mesmo período, tinha que resolver as questões das grandes secas nordestinas. E da nossa gente, porque ali era um flagelo. Fortaleza, em um campo de concentração nazista, não tem nada de diferente. A seca de 1877 a 1879, que atingiu todo o Nordeste, mais especificamente o Ceará, e causou, pasmem, algo em torno de 500 mil mortes. O fenômeno também gerou uma grande migração. Mais de 120 mil nordestinos fugiram do Nordeste para a Amazônia e para outros estados brasileiros. Já a seca, a grande seca de 1934 a 1936, uma das maiores secas já enfrentada pelo Brasil, ao longo do período de estiagem que afetou os 9 estados do Nordeste e o estado de Minas Gerais, em parte de São Paulo, também sofreram com as faltas da chuva. E esse contingente estava impregnado do Eldorado, que passava nos cinemas, que passava em notícias de jornais, em manchetes. Qual foi a solução que o poder público sempre escolheu dessas ocasiões? Ocupar os grandes vazios demográficos. Eles olharam para a Amazônia e falaram que não tem ninguém. Conversa fiada, aqui estava cheio de gente. Mas eles olhavam para lá e diziam, não, vamos pegar o pessoal que está aqui, né, com problema, e vamos povoar a região norte. É nesse sentido que os seringais prosperam. O seringal, uma unidade de produção fabril extrativista, segundo Euclides da Cunha, aquele nosso escritor famoso, um poeta, né, um dos homens mais cultos da época, o seringal foi a pior forma para ele, né, ele via assim, a pior forma de organização econômica e social que a mente humana já engendrou. Palavras de Euclides da Cunha. Nele, o homem livre trabalha para escravizar-se. Não há leis. Nesse tipo feudal de propriedade, a lei é editada pelo coronel de barranco, título atribuído ao dono do seringal. Durante todo o ciclo da borracha, que se deu lá, como falamos, no início do século XIX e do século XX, o coronel era um líder local, entendeu? Ele exercia o poder ali sobre os seringueiros, sobre os trabalhadores do seringal e no processo fabril da borracha. Ele também controlava toda a terra, o comércio e a violência naquela região. Sua territorialidade, portanto, eram os seus próprios seringais. Ele era a lei. Ali ele exercia o poder.
É nesse sentido, é nesse lugar, é nesse ambiente que a historiografia do Acre está mergulhada. É nesse ambiente de disputa muito severa pela força, pelo poder, que os seringais prosperam. Mas eles caem. Não dura muito. O primeiro ciclo da borracha teve seu auge entre 1879 e 1912. É o pico. É o mais alto pico. Aqui circulavam riquezas a mil. As pessoas se enriqueciam aqui fazendo extrativismo, extraindo borracha, castanha, pele, madeira, as drogas do sertão, como cacau, pimenta do reino, aqui, guaraná, aqui era o lugar. Muita gente ficou rico, milionários. Só que esse ciclo econômico, ele tem uma curva, ele acaba por volta de 1915, já não existia muita coisa aqui não. É um período próspero e que acaba tendo um sopro ali. Esse primeiro ciclo coincide com a Primeira Guerra, e o segundo ciclo coincide ali com a Segunda Guerra, porque precisava de látex para fomentar, para abastecer os exércitos, o processo fabril de pneus, etc. Então, o segundo ciclo é um breve ciclo que vai de 42 a 45, 3 aninhos, e não mais que isso. Há estimativas aqui, como já falamos, que cerca de 120 mil brasileiros estavam debaixo da floresta. Então não estava aqui abandonado. Haviam pessoas aqui. Então, após esse primeiro grande ciclo da borracha, os seringais como empresa, como um processo fabril, eles praticamente são abandonados, eles quebram, falem. Os mais ricos, aqueles que conseguiram juntar dinheiro, seringalistas, exploradores desses lugares, eles se mandam daqui. Seringais ficam ou arrendados por algum preposto aí qualquer, ou são abandonados. Não foram retirados daqui aqueles que eles trouxeram para aqui. Ficaram aí debaixo da mata, ao léu, se virem, e foram embora. A riqueza deixou de circular na região, ficou concentrada em alguns centros urbanos grandes, as grandes capitais. Entre elas está Rio Branco, capital do Acre. É a partir desse instante aí que o Acre inaugura um modelo sui generis, o modelo Seringal-Estado. É caracterizado pela transferência do poder feudal desses que estavam resistindo ficar aqui para dentro do Estado. Não havendo riqueza mais circulando, a única riqueza que tinha era o cofre público, era o tesouro público, era o Estado. Era um novo instrumento de poder que foi criado a partir da insurgência de brasileiros para defender aqui a propriedade seringal, dos seringalistas, interesses privados, que acabou no Tratado de Petrópolis, estabelecendo aqui a presença do Estado brasileiro e a criação do território federal do Acre. É durante esse primeiro ciclo da borracha, portanto, que nós vamos encontrar as raízes desse problema que nós estamos aqui nos aproximando. A dura expressão atribuída a Genesco de Castro, irmão de Plácio de Castro, que diz que covardes não prosperarão, se torna cada dia mais consolidada, mais séria e mais atual. A intensa disputa política regional, marcada pela reivindicação
da autonomia política do território e o confronto entre diversas facções, grupos no Acre, para a tomada do poder, para ficar com o poder, para ficar com o cofre na mão, levou a um acontecimento no dia 9 de agosto, de uma emboscada no Seringal Capatará, em que foi assassinado o coronel Plácido de Castro. O emboscado próximo ao Seringal Flor de Ouro, propriedade do subdelegado coronel Alexandrino da Silva, um dos principais suspeitos do crime, que nunca foi julgado, nunca foi investigado esse crime. Levado ao Seringal Benfica, do seu amigo João Rola, Plácido de Castro agonizou durante dias e, em 11 de agosto de 1908, faleceu. Segundo seu irmão Genesco de Castro, Plácido teria dito antes de morrer: meus amigos, a morte é um fenômeno tão natural como a vida. E quem tem sabido viver melhor, saberá morrer melhor. E teria acrescentado, depois de um suspiro sorridente, mas melancolicamente disse: eu só lamento que, havendo tantas ocasiões gloriosas para eu morrer, esses heróis viessem me matar pelas costas. Enfim, em Canudos fizeram pior. Logo que puderes, meu irmão, retira daqui os meus ossos, reúne ao de Brandão e de Batista, meus dois leais amigos da Revolução, e leva-nos para Petrópolis. Direi como aquele general africano: esta terra que tão mal pagou a liberdade que lhe dei, não é digna de possuí-los. Ah, meus irmãos, estão manchados de todos lugares de sangue as páginas da história do Acre. Tanta ocasião gloriosa para eu morrer, covardemente atiraram em mim. Plácido de Castro não falou mais. Daí, pelo resto do dia, ainda haviam em seus semblantes, seus lábios descolorados, balbuciar alguma coisa ininteligível, que ninguém podia compreender. Mais tarde, começou a atenuar-se a respiração e foi cedendo calmamente até não mais se ouvir. Plácido não foi vítima das batalhas que lutou. Foi vitimado pela guerra que criou dentro da política e do domínio do tesouro público recém-inaugurado. A inveja, a cobiça e o desejo pelo poder o fizeram mártir. Por quê? Os seringais estavam falidos. Por aqui, naqueles tempos, a circulação de riqueza havia cessado e o que se vislumbrava era uma única via: o domínio político sobre o território. Se nós olharmos para o passado com generosidade, com carinho, com atenção, nós vamos ver o presente se repetir. Aqui, a nossa história é marcada por esses acontecimentos. A morte do governador Edmundo Pinto, assassinato do governador Edmundo Pinto, e tantas outras mortes na política aqui se fez presente. Aqui a cultura é essa: Estado. Quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar. E o tempo inteiro é essa disputa pelo tesouro público. Aqui serve-se o compadrio. Aqui não é, ou não tem, ou nunca teve, exceto em Guiomar dos Santos, um pensamento de desenvolvimento do Estado. Foi por isso que em 70, essas pessoas incrustadas no poder
esses grupos encostados no poder abraçaram o desenvolvimentismo, abraçaram o intervencionismo do sistema e do regime militar. Foi por isso que aqui se desorganizou o campo. Foi por isso que foi possível os comunistas trabalharem junto aos trabalhadores no campo. Foi por isso que Dom Moacir Greco trouxe para aqui a CONTAG para organizar esses trabalhadores rurais em sindicatos, em associações, para lutarem contra o Estado. Foi por isso que Dom Moacir Greco financiou, patrocinou e promoveu o jornal O Varadouro, que era a voz dessas pessoas que estavam debaixo das matas, que foram largadas por um processo de desenvolvimento completamente ufanista e fora da realidade, sem menor conhecimento da nossa cultura e de nossa gente. É nesse território que habita a luta comunista no campo acreano. É aí que Che Guevara aparece na Bolívia. É aí que muitos comunistas daqui se juntaram a Euclides Távora para organizar esse levante no campo. Mas esse é assunto para o próximo capítulo, em que conheceremos Borborema, a atuação do INCRA e o processo judicial contra esses grupos que se organizaram no campo acreano.